Então, bom dia a todos. Dizer que para o irmão Carlos, apreciei imenso o testemunho que ele deu umas 2 quartas-feiras atrás. Foi muito edificante, aproveitoso, muito bom. Agradecer o convite de estar aqui com os irmãos, reunião de homens, né? Ver o seu Manuel, né? Ver o Carlos, o Luiz, isso fortalece a gente. Quando fui selecionar um tema, um episódio bíblico para nos instruir, nos exortar, nos consolar, nos incentivar na caminhada da fé, surgem nomes bíblicos de Abraão, Paulo, Pedro, Davi. E quando apareceu este episódio que eu quero compartilhar com vocês, surge logo o desafio. Porque a gente vai nos comentários, dicionários, estuda todo o episódio, todo o contexto, e a gente vai aprendendo muita coisa. E fico entusiasmado com a Bíblia. E a minha maior preocupação é como é que eu vou agora canalizar isso para passar para os irmãos. Muitas coisas a gente acaba esquecendo, ou não vai ter a capacidade, a habilidade, e a nossa oração é que o Senhor venha... assim como falou no nosso coração, a partir do momento que começamos a estudar, que venha falar com os irmãos também sobre esta situação. Aí alguém vai olhar do seu lado e vai falar assim, mas cadê tantos outros homens, não é, desta igreja? Onde estamos todos? Se olharmos nas Escrituras, vamos observar e nos perceber que os grandes... não é? Homens de Deus, quando você vai ver, são poucos. Não é? Deus trabalha com poucos. Não é? Paulo se sentiu sozinho e abandonado. E agora nós vamos encontrar um episódio onde que existe uma malta grande, que vai à conquista da terra do gigante. Porém, quando formos ver quem são os que levam Deus a sério, as coisas de Deus a sério, há uma certa peneira do Senhor, onde que poucos vão aproveitar, poucos vão ser aprovados. E aqui está a questão, ser aprovado pelo Senhor. Quando eu fiz o curso de teologia, há muitos anos, um professor americano, dispensacionalista, de Dallas, por ser americano e dar uma matéria sobre sistemática, teologia, a classe ficou muito cheia. Tinha 60, 70 alunos, todos ávidos para aprender. Foi a primeira aula, a segunda aula, e na terceira aula ele falou, eu não me preocupo com a multidão que está aqui, porque é como se fosse uma pirâmide. O curso vai adiantando, vai progredindo, aquela monta que apareceu no início, e quando terminamos de fato a classe, tinha 15 pessoas. Muitos vão ficando, é assim que funciona, não sei porquê, muito bom. Vamos abrir o nosso assunto, falando de Números capítulo 13. Este episódio, claro, conhecido por todos, mas o que podemos extrair deste episódio? Moisés saiu com o povo do Egito e antes do episódio de conquistar a terra que Deus estava dando, estava lá diante deles, nós lemos essa passagem de Números 13, vamos ler alguns versículos. Falou o Senhor a Moisés, dizendo, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. E estes são os seus nomes. E aí vem a lista, daqui a pouco a gente volta no texto. O que nós encontramos aqui, o líder Moisés, depois de todo aquele milagre de sair do Egito, atravessar o Mar Vermelho e
O povo caminhava, bom, agora estamos diante de Canaã. Só que tem um porém. Aquele povo era um povo ex-escravo. Não eram homens de guerra, não eram soldados, não tinham habilidades e armas para enfrentar e conquistar aquilo que estava à frente deles. Deus então propõe o seguinte: vão lá espiar o que eu tenho dado para eles, para o povo. E o que acontece aqui é que há uma seleção. Bom, então vamos escolher das 12 tribos de Israel, um líder, um príncipe, de cada um, representando cada tribo, que vai analisar, que vai pesquisar, explorar a terra e depois volta. E aí nós vamos estabelecer um planejamento de como conquistar. E já vemos então como Deus trabalha com a gente. Nós precisamos antes fazer uma reflexão antes da nossa ação. Tomar uma decisão sem precipitação, sem fanatismo. De repente aquele povo poderia se sentir assim: bom, Deus abriu o mar, Deus matou os primogênitos no Egito e etc, tantas pragas, vamos que vamos, o Senhor é conosco. E poderiam ali ser enfadados a um fracasso, a uma derrota, porque a realidade não é como nós imaginamos que venha a ser. Nós temos que ter sintonia com Deus para tomarmos decisão. Não assim que, bom, agora eu vou e Deus vai cuidar. Calma, veja só os passos que vamos dar, se está em conformidade com aquilo que Deus está apresentando. Nós temos aqui 12 homens escolhidos, todos eles considerados íntegros, de qualidade, capacidade, de valor, por cada tribo. Não eram homens assim: quem vai? Você pode vir. E você, quem vai? Não. Eram pessoas já reconhecidas, de valor, eram pessoas de qualidade, não eram já aprovadas pelo povo. Aqui começa a nossa reflexão em si. Quando nossa visão a nosso próprio respeito estiver em baixa, não é? Vamos lembrar que muitas pessoas de toda a tribo nos considera de valor, de capacidade. Porém, aqueles homens, eles até se sentiam, né, capacitados, com autoridade, mas muitas vezes, e na hora do enfrentamento, aí vem a realidade interior. Se tiver em baixa estima, se tiver com um conceito fragilizado, aí sim é o perigo. Esses 12 homens saem do deserto, lá do sul do Mar Morto, e vão subir todo Israel, ainda Canaã, para conhecer e explorar toda a terra. O que tem? Quais os perigos? Quais são os adversários? O que vamos encontrar à frente? Na nossa vida a gente precisa muitas vezes fazer essa reflexão. O que será que eu vou encontrar? Quais serão as dificuldades? Não é? Será que eu só estou enxergando potencial de beleza, o potencial de riqueza, e eu não estou vendo onde estão os perigos que eu posso me envolver e me enrascar? Então, está aqui essa expedição que vai a Israel. Achamos que seria uma coisa simples, né? Até espiar, até sondar, requer de nós responsabilidade, não é? O que se espera de um homem na sua liderança? No mínimo, responsabilidade, seriedade. E estes homens já tiveram a coragem de executar essa tarefa, que foram eleitos, nomeados por suas tribos para ir adiante, não é? Agora, essa missão poderia correr risco de vida. E se os cananeus desconfiam que estão sendo observados?
E se os cananeus percebem que lá no sul havia aquela malta, aquele povo todo que veio do Egito e está com intenções de invadir a sua terra, esses valorosos líderes correriam risco de morte, não é? Sondar antes a si mesmo do que sondar aquilo que pretendemos realizar. Para ir a uma expedição, para explorar e conquistar aquilo que Deus está preparando para nós, nós temos que sondar antes o nosso coração para ver se nós estamos em condições de entender o plano de Deus e receber aquilo que Deus está colocando sobre nossa responsabilidade. Tem muita gente que se precipita no orgulho de, eu vou querer ser o tal, eu vou querer comandar tudo isso aqui. Mas você tem essa capacidade, você tem esse preparo e mais. Você conhece a si mesmo, você sabe aonde são os seus pontos fracos? Todos nós temos pontos fracos. Qualquer fortificação, para ser conquistada naquela época, precisavam de estratégia militar para identificar onde seria o ponto mais vulnerável para ser penetrado e daí conquistado. Aonde está o nosso ponto fraco é onde que nós temos que observar mais, vigiar mais e, quem sabe, fortalecer esse ponto para não ser surpreendido. Porque muitas vezes a gente ignora isso e é exatamente por ignorar o ponto fraco para tentar se convencer de que não, eu não tenho ponto fraco, eu sou soberano na minha vida e nas minhas decisões, nada vai fugir ao meu controle. Mas se fugir o controle de uma área, de um momento, um deslize, você pode colocar a perder toda uma carreira, toda uma reputação, toda uma vida, não só sua, como do teu povo que te elegeu. Estamos vendo isso. Você não é uma ilha, você não vai sozinho. O que você vai fazer, o que você vai conquistar, o que você está explorando e espiando, não é para você, tão somente para os 12. Eu vou ver, mas eu quero aquilo para mim, eu acho que eu vou ficar naquele lugar. Não, você está olhando e analisando para a sua tribo toda. Você tem conexão, você tem um rastro, um contexto com todo uma tribo, um clã, uma família. Tudo que você vai fazer, você vai arrastar todos junto com você. É esta a responsabilidade desses 12. Sondar antes o nosso coração. O Salmo 139 fala que o Senhor sonda as nossas vidas, o nosso levantar, o nosso caminhar, o nosso deitar. Antes que a palavra chegue à boca, o Senhor conhece, sabe. Se Deus fica, digamos, sondando o nosso coração, e essa palavra sondar, hoje em dia é muito usada para a medicina, por exemplo. Se a pessoa tem um problema no coração, uma veia entupida, eles usam uma sonda de ultra tecnologia que entra pelo nariz e vai para o corpo analisar os pontos. O Senhor está investigando o âmago da nossa alma, das nossas intenções, motivações. Logo, nós também temos que nos apercebermos das nossas condições, reais condições. Agora, não vivemos sozinhos e nem pelas nossas intuições. Nós vivemos, como começa o capítulo, sobre as ordens do Senhor. Logo, antes de sondar a terra, sondar a nós mesmos e, principalmente, sondar a Deus no sentido de conhecer melhor a esse Deus que a gente serve e para quem nós vivemos. Este grupo poderia desistir da jornada? Poderia. Eles poderiam chegar na metade do caminho e falar, gente, já vimos o suficiente, né? Daqui para diante deve ser sempre a mesma coisa. Cananeu para cá, paganismo para lá, idolatria aqui, já vimos tudo. Então, vamos voltar para casa, já fazem uns 20 dias que saímos, deve ser tudo igual. A gente não pode fazer este juízo de modo generalizado,
apenas observando pequenas questões, pequenos gestos, exemplos e situações. Muitas vezes nos precipitamos em decisões profissionais, familiares, espirituais, porque analisamos uma parte e negligenciando o todo de um processo. Não é? Acontece isso. Eles poderiam ter voltado e falado, a gente vai ser assim, tal. Mas eles continuaram arriscando a vida, eles continuaram na sua jornada. Agora, tudo que fazemos na vida tem um preço. Você vai querer comprar um carro, trocar um carro, tem um preço. E esse preço exige um certo sacrifício. Ou você tirar da poupança, ou você fazer um empréstimo, ou uma parcela de pagamento. E para você obter aquele desejo, aquele sonho, puxa, eu vou ter aquele carro, aquela casa, requer que você arrisque, faça um sacrifício. Eclesiastes 7:8, né? Precisamos de coragem para começar, coragem para continuar e, principalmente, coragem para chegar ao fim. Não é? Eclesiastes, só para nós citarmos a passagem, no capítulo 7, verso 8, melhor é o fim das coisas que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Perceba, melhor é o fim das coisas. Normalmente, pensamos ao contrário. Pensamos assim, olha, eu já dei todas as condições. Não é? Eu já dei dinheiro, eu já dei uma casa para o meu filho, eu já dei toda a estrutura para ele seguir a vida dele. Agora é ele que se vira. Muito bem, ok. Porém, a Bíblia ensina que o melhor são os fins das coisas, no sentido de que conseguimos honrar o trabalho que veio até as nossas mãos. Começar nem sempre é complicado. Começar uma igreja, começar um trabalho, começar um namoro, começar um casamento, não é complicado. Começar um casamento, inclusive, é até uma aventura prazerosa, né? Uma alegria. Mas, assim como explorar toda a terra, será que nós exploramos a vida de casado? Como é que vai ser quando eu chegar com uma idade mais avançada? Como é que vai ser quando chegarmos na terceira idade? Não é? O início, ele até fascina, mas planejar o final, devemos levar em consideração. Estes homens levaram isso em consideração. Eles poderiam retroceder, voltar atrás? Sim, poderiam. Porém, nós precisamos ter uma visão a longo prazo, daquilo que queremos realizar, em todos os âmbitos da vida. Profissional, espiritual, familiar. Nós precisamos ter aquele esboço da vida de como nós queremos que as coisas caminhem. Mas e Deus nesse plano? Você faz o esqueleto e o Senhor coloca a carne, os órgãos, coloca como deve ser para realizar a tarefa. Determinação para vencer. Vamos lá. Não se conquista nada sem antes conhecer, sem antes perceber o que se vai adquirir. Um exemplo, estamos citando, é um carro. Você vai comprar um carro, hoje existem tudo quanto é modelo, tamanho, cor, potência. Primeiro eu tenho que ver o poder do meu bolso, antes do poder do carro, né? Se as condições financeiras são adequadas. Segundo, eu preciso analisar, explorar se o desempenho desse carro é mais econômico que aquele e que aquele outro, se as minhas necessidades cabem neste, outros cabem no outro. Nós fazemos isso. Isso é uma coisa até mais sábia, e não preciso nem dar detalhes, os irmãos sabem muito bem como fazer isto. Na vida, nós temos que levar em consideração esses critérios para poder, de fato, conquistar com autoridade e com segurança. Não é? O capítulo 13 de Números vai dar uma lista dos nomes destes homens.
E aqui já está no quadro, separado, para não dar sono a gente ficar lendo, né? Da tribo de Issácar, elegeu fulano, que era filho de Ciclano. Olha quem nós temos: Samua, Safate, Calebe, Ioá, Josué, Paute, Gadiel, Gade, Amiel, Setur, Nabi, Jeuel. Todos os 12 estes eleitos empenharam em conhecer essa realidade futura, onde eles iriam viver. Não é? Agora, a conquista disto dependia de um conhecimento. Aqui nós temos os 12. Muito bem. Os mais famosos quem são? Os mais conhecidos, está lá, destaque, Josué e Calebe. E os outros? Planejar, trabalhar, fazer as coisas de acordo com os passos de Deus, em sintonia com a revelação de Deus. Não é porque está na Bíblia que é tudo para nós. Nós temos que conhecer o momento que nós estamos agora. Naquela época, Números, lá com Moisés, já estão debaixo da lei. Nós estamos na graça. Não é? Precisamos conhecer a relação que este Deus tem com a sua igreja nesse momento. Agora, com o povo aqui, nós podemos aplicar, nós podemos extrair muitas lições para a nossa vida, para a nossa igreja, para a nossa família, para a nossa profissão, e assim vamos. Provérbios 14, verso 23. Todo trabalho árduo traz proveito. Ele podia ser só todo trabalho, né? Mas é árduo. Um trabalho que vale a pena ser feito, ser realizado. Mas só o falar leva à pobreza. E aqui está um ponto que precisamos observar e as pessoas ignoram. Muitos comentam, falam, dão opinião, eu acho isso, eu acho aquilo, devemos fazer assim, devemos fazer aquilo, mas vai trabalhar, põe a mão na obra. Não é? Este povo vai para uma terra e não é simplesmente falar, não sei, a terra é assim, o povo lá é assado, ela é muito íngreme, chove pouco, a plantação. Eles poderiam fazer várias observações e emitir suas opiniões. Ora, antes de passar a sua opinião, o seu parecer, requer deles aqui um trabalho árduo. Qual que é esse trabalho? Observar toda a terra que o Senhor tem dado. E é um trabalho árduo. Requer dedicação, determinação, persistência, coragem. Hoje nós queremos um trabalho simples, até trocamos de emprego, porque o outro é mais tranquilo, não tem ninguém que fica me pressionando o tempo todo, não existe hora extra, saindo tarde da noite. Eu tenho um trabalho light, tranquilo, eu faço o que eu quiser, eu tenho um horário flexível. Pois você escolheu a escolha de Ló, olhou para a campina do Jordão e falou assim, eu vou por lá, tudo verde, calmo. E Abraão ficou com um pasto mais pedregoso. Nem tudo que se apresenta vantajoso, de fato, vem do Senhor. Porque Deus, como estamos vendo e estudando, muitas vezes nos leva por uns caminhos onde que Ele vai provar e testar a nossa fé. Vamos voltar ao exemplo do carro? Para um carro ser robusto, valente, ele não pode ficar só andando numa pista de alcatrão, lisinha, tranquila, não tem desafio nenhum. Eu gosto de Jeep, então eu gosto de entrar no cross mesmo, sentir se o carro é valente, se ele é bruto, se ele aguenta. Aguentou? Esse é o... Deus faz assim com a gente. Quando você tem uma vida de águas calmas, quando tudo parece tranquilo, ora, é o que nós conversamos outro dia. O gado da Argentina tem uma carne suculenta, macia, saborosa. Por quê? A vida do boi lá é na sombra, numa relva, sem nenhum obstáculo para
exercitar-se. Então eles engordam, ficam flácidos, sonolentos e preguiçosos. Bom para churrasco, só isso. Só para isso, ir para o espeto. Não é? Agora, quando você tem uma vida de obstáculos, quando você tem uma vida de luta, como estes homens, eles tiveram que subir montanhas, escalar rochas, eles tiveram que se esconder, eles tiveram que se estranhar no meio da mata. Isso cria o quê? Percepção, vivência, alerta, isso cria força. Provérbios 16, no verso 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre ao Senhor tudo. Consagre a sua vida primeiro. Consagre a sua família ao Senhor. Consagre o seu trabalho. E depois a sua igreja. A igreja vem por último. No sentido desse consagrar é ter esse relacionamento com Deus. E o Senhor vai estabelecer a sua vontade. Não é? Estes homens que foram olhar a terra, eles poderiam muito bem fazer do jeito deles. Ir para cá, para o oeste, eles poderiam ir para o leste, para fugir dos cananeus que estavam por lá. Vamos ter que enfrentar esse problema, nós vamos ter que guerrear com essa gente, e a gente não tem ferramenta para isso. Não temos treinamento para isso. É melhor nós irmos para o outro lado. Vamos fazer isso? Acho que Deus olhou assim, mas o outro lado é melhor. Por que eu tenho que ir por aqui? Muitas vezes, na nossa vida, é isso. Nós olhamos uma situação na frente e falamos, mas será que Deus quer que eu enfrente tudo isso? Será que Deus quer que eu ainda fique por aqui fazendo esse tipo de trabalho? Será que eu preciso ainda manter a minha casa deste jeito? Será que já não fiz muito? E são tantos os exemplos. E o pior, são tantas as nossas sugestões para Deus. Senhor, eu acho que chegou o momento de eu fazer tal plano. Mudar o curso. A minha sugestão, Senhor, veja bem, essa terra de Canaã aqui nós estamos olhando, ela é estreita demais, está cheio de gente ruim. Do outro lado parece que é melhor. Onde está o Jordão, por ali, tanto que ficou uma tribo de Rubem quis ficar por lá. Mas o que o Senhor estabeleceu é o que nós temos que lutar, trabalhar e perseverar. Esses 12, eles completaram toda a tarefa. E olha que foram 40 dias lá do Negueb, bem lá embaixo, depois do Sinai já começa o Negueb, e subiram mais de 200 quilômetros para espiar toda a terra. E foram até lá em Hebrom, que seria hoje a região de Nazaré, da Galileia, por ali. Percebem? É como sair aqui de Azeitão, sair aqui de baixo aí do Algarve, vamos lá para baixo, e até o norte de Portugal. É parecido, assim, em comparação, explorando a terra. Imagina você fazendo isso a pé, não é? Na sandália, não tinha tênis confortável. Na sandália, você não tinha binóculo para observar os inimigos. Você não tinha um radar para identificar. Você não tinha luz à noite para iluminar. Em outras palavras, você não tinha ferramentas para sobreviver. Você tinha que ir na valentia. Foi o que esses homens fizeram. Muitas vezes rejeitamos um projeto, rejeitamos um desafio, porque achamos que nos falta ferramenta, nos falta estratégia. Eu poderia fazer isso, mas me falta capacidade, treinamento, me falta... E podemos enumerar uma série de situações. Estes homens, eles foram por uma missão sem saber o que iriam encontrar pela frente. E veja, Números 13, verso 1 e 2, o Senhor chamou Moisés e falou, olha, é assim que vai acontecer. Você vai separar um grupo, vai fazer uma seleção, não é? Nacional,
dos melhores, que não faz a seleção de Portugal, a seleção do Brasil, é olhando os melhores e põe em campo. Mas o que vai vir pela frente? Manda o time entrar em campo. Este é o importante. Um time, uma equipa de futebol, o que faz? Treina. Vão vir os adversários conforme eles escolherem e preferirem? Não. Vai vir um adversário mais perigoso, mais agressivo do que o outro para vencê-los. E eles têm que estar preparados. A única função deles, estar atentos e preparados. Não é? Lucas, no capítulo 14, verso 28 e 30, nós temos aquela observação do Senhor, daquele que foi edificar uma torre e não fez o cálculo como deveria. Acho que ele não era muito bom de matemática, de conta, não é? E o que aconteceu? A obra ficou pela metade. E os que passam falam, olha lá, começou, não calculou direito, olha o prejuízo. Ai, fez uma coisa que não leva a nada aí. É um monumento à vergonha, é um monumento à preguiça, é um monumento à ambição. Ele quis tanto, e olha o que aconteceu. Lá no Brasil nós temos alguns projetos assim, de arquitetura e construção civil. A ambição de fazer a torre mais alta, de fazer o projeto mais arrojado, mas de repente um cálculo errado coloca em risco todo o projeto. Ou o projeto fica ameaçado porque não teve a estrutura adequada para aguentar todo aquele peso, ou faltou recurso financeiro para completar aquela brilhante ideia. Na nossa vida, corremos esse risco se não soubermos planejar, explorar, analisar aquilo que temos que conquistar, aquilo que Deus tem preparado para nós. Deus preparou uma terra para este povo. Veja, nós vamos chegar lá. Eles já poderiam ter saído do Egito. 3, 4 meses depois já estavam entrando na sua terra e conquistando aquilo que Deus estava dando. Porém, nós vamos ver que o final da história eles levaram 40 anos para conquistar aquela terra. E por quê? Foi mau planejamento, mal estratégia? Não. Daqui a pouco vamos concluir este assunto. Existe um provérbio, os irmãos conhecem talvez melhor que eu, que o mar calmo não faz um marinheiro habilidoso. Não faz. O marinheiro de fibra, valente, é aquele que soube enfrentar tempestades. Esses são os métodos de Deus. Estamos vendo que os espias, os 12, foram explorar a terra de Canaã que Deus estava dando ao povo de Israel. Essa é a técnica de Deus, esses são os métodos de Deus, que nós temos que aplicar na nossa vida. Então, Lucas 14, verso 28, diz assim: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Até aqui. Este é o método de Deus. O Senhor, Ele quer homens que saibam calcular. Perceba que as mulheres são mais emotivas, coração, paixão, vai no que eu senti por Deus isso, eu sinto isso. Ok, isso é... Para homens, Deus quer que o homem saiba calcular, saiba se programar, planejar. Agora nós vamos entrar num outro texto, porque estes homens exploraram a terra. E o capítulo 13 de Números, o verso 27, vamos ler assim. Eles retornam e contaram-lhe e disseram: Fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel,
este é o seu fruto. O povo, porém, esse porém aqui que faz a diferença. Este povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, gigantes. As cidades fortificadas, muito grandes. Também lá vimos os filhos de Anak. Anak são gigantes, homens altos, tipo NBA. Os amalequitas que habitam na terra do sul, os heteus, jebuseus, amorreus, habitam na montanha. Os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Até aqui. Depois continuaremos. Perceberam aqui? Estes homens, valentes, príncipes de cada clã, de cada tribo, de cada família, homens honrados, homens selecionados, qualificados, foram explorar e analisar a terra, sem antes ter explorado a si mesmo, sem antes ter explorado ou conhecido a Deus. Vamos lá, vamos pegar o que é para nós, oba, oba, oba. Foram. Eles não negam que a terra é produtiva, que a terra é excelente qualidade. Não negam nada disso. A terra é de fato tudo isso. E quantos, muitas vezes, reconhecem, olha, a vida cristã é de alta qualidade. A vida cristã é de uma honra, de uma excelência. Pois, mas será que de fato você quer se envolver nessa vida? Ou você só quer, como estes 10, apenas analisar, explorar e viajar por cima, sem se envolver nesta terra? Eles trazem uma observação interessante. Eles falam de filhos grandes, antes falam de cidades fortificadas, filhos ou homens poderosos, de portes grandes. E depois falam de jebuseus, amorreus. Cada povo tinha uma peculiaridade, tinha uma ameaça no caminho. A nossa jornada na vida, Deus nos coloca nessa senda. Existem ameaças dos eus. Vocês perceberam? Amorreus, heteus, jebuseus. E vamos aplicar assim, né? Tem os eus que carregamos. Porque não exploramos antes a nossa própria vida. E estes homens, eles estão mais preocupados com os seus próprios eus. O meu medo de enfrentar aquela cidade fortificada. A gente mora em tendas. Gigantes, o nosso povo é um povo simples. Muitas vezes deixamos de conquistar, de agarrar, porque nos consideramos menos, de baixa estima, esquecendo que há um Deus grandioso que nos capacita ou que nos envia. Veja só, se não foi um balde de água fria na cabeça desse povo, quando eles falaram, a terra mana leite e mel, uma terra fabulosa, porém, e esse porém foi um balde de água fria. E esse povo que era tendencioso mas Moisés, e aí? Você nos tirou de lá, você fez e aconteceu, vamos voltar para o Egito. Não vamos enfrentar isso não. Lá no Egito, pelo menos, a gente tinha um emprego garantido, nós tínhamos uma casa para nós tínhamos a nossa vida e nós tínhamos a nossa identidade. Éramos escravos do Egito. Queira ou não, o Egito nos protegia, nos guardava. Arrancava a pele? Arrancava, mas devagarzinho. Né? Quantas vezes deixamos de dar um passo maior para crescermos na fé, porque estamos acomodados na antiga vida e temos medo de avançar, medo do desconhecido. Esse povo estava com medo do desconhecido. Sim, tem riquezas lá, mas tem ameaças. E aí? Não é? Travou-se então uma disputa pública entre Caleb e Josué. Veja que a maioria contra a minoria, o remanescente fiel. Na igreja é assim. É sempre a minoria. Não pense que vai ter multidões, teatros lotados, todos homens. Não. A palavra de Deus sempre mostra isso.
vão todos, fazem aquele volume, fazem aquela pressão, ok. Mas na hora da conquista, na hora do ser, antes de ter, tem que ser. O povo só queria o ter a terra. Agora, o ser valente, o ser corajoso, o ser disposto, aí já foram ameaçados pelos eus. Os eus, amorreus, né? E os eus que nos dominam, né? Eu quero ser assim, eu quero ter isso, eu prefiro assim, eu. Esse é o nosso pensamento, é o pensamento do homem. Porém, nós temos que... o que Deus pensa? Eu preciso ver nas Escrituras o que Deus pensa. Numa situação dessa, eu preciso calcular, eu preciso programar, projetar o que Deus pretende. Agora, Números 13, nós vamos continuar a leitura, vamos só destacar o verso 31, vamos ganhar um tempo. Porém, os homens que com ele subiram, disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens grandes de estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes de gigantes. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Esta é a impressão, a sensação que esses homens tinham. Sim, fisicamente, por serem guerreiros numa terra de riquezas, de grande produção, de fato eles eram fortes, bem alimentados. Quem era escravo no Egito, acho que só tomava sopa durante o dia, não ia ter desenvolvido força, não ia ter desenvolvido o físico. Sim, tem essa compensação, porém, por dentro, a estima da pessoa, a sua autoconfiança em relação àqueles inimigos que eles iriam enfrentar, os deixou num sentimento de inferioridade. Quantas e quantas vezes, numa roda de amigos, do trabalho, da escola, até da família, nos sentimos inferiorizados porque somos crentes. E eles se julgam politicamente corretos, com liberdade, com avanço da modernidade. Nós temos uma ética mais flexível, mais subjetiva. Vocês crentes são radicais, são bitolados. Com isso a gente se sente intimidado. O povo aqui estava se sentindo intimidado e não queria se expor. Mas na verdade não era ele, era Deus que eles estavam escondendo. Aqui tem uma lição. Muitas vezes nos sentimos inferiorizados e exageramos a importância dos inimigos. Olhamos muito para os outros, para as ameaças, damos muita importância para aquilo que falam, que dizem, sem levar em consideração aquilo que o Senhor tem a nos dizer, nos ensinar, mostrar. Por isso nos sentimos pequenos. E o mundo lá fora, grande, absoluto, não é? Parece um dragão que vem nos engolir. Aqui estava. A conquista da terra não dependia do trabalho destes espiões. Veja um detalhe, a terra já estava dada. Deus já tinha dado a terra para o povo. Vocês vão lá espiar. Não é? Nós estamos trabalhando com o exemplo de um carro, porque homens gostam de carros. Eu adoro carro, eu assisto programa de oficina de carro, eu gosto de assistir corrida de carro. Né? Um dia o meu sonho é ter uma Ferrari, né? Não a falsificada que fazem lá no Paraguai. Até essa serviria, né? Imagine um pai dando um carro para o filho. Filho, eu comprei uma Ferrari para você. Ah, que é isso, pai? Comprei. Vai ver lá na loja. Lá em São Paulo temos uma loja. Outro dia eu mandei uma foto para o abarroado.
Montaram uma loja da Ferrari. Eu só vou, passo o seu... E só fico vendo na vitrine, né? A Ferrari, né? Agora, o rapaz pode ir lá. Meu pai falou que me deu uma Ferrari. Ele olha, espia e tal. Meu pai falou dessa Ferrari, mas é muito carro, é muita potência, deve gastar muita gasolina, o seguro deve ser caro. Não, acho que não é para mim. Né? Mas o pai falou assim, você vai ver aquilo que eu te dei. Não é o que eu pretendo te dar, ou se você merecer, eu vou te dar. Não. A terra prometida aqui já está dada. E aqui está a questão. Os 10, foram 12, os 10 que voltaram, dizendo, olha, de fato é assim, assado, cozido e frito. Porém, o povo, a cidade, tal. Eles achavam que era pela força deles que eles iriam conquistar aquela terra. Eles achavam que a terra estava ali, olha, se vocês gostarem, fala com Deus, Deus vai financiar o pagamento dessa terra. Não! Josué e Caleb foram os únicos que compreenderam. De fato, Deus nos deu essa terra. Vamos lá, gente, vamos tomar posse. Deus vai abençoar. E aqui está a diferença. Aqueles 10 esqueceram de Deus. Ou melhor, eles se esqueceram de quem Deus é. Duas opções aqui, né? Esqueceram o que Deus tinha dado e também esqueceram de quem Deus é. É o Todo-Poderoso, é o que os libertou do Egito, da escravidão, que fez sinais e maravilhas no Egito, onde toda aquela terra, aquelas vizinhança, ouviu falar. E perceba, pregamos na semana passada sobre Raabe, e Raabe, aquele fato que ocorreu com Josué e os dois que foram espiar Jericó, é 40 anos depois deste episódio. Ou seja, o que aconteceu no Egito ecoou por 40 anos até aquela geração. Coisas que Deus faz na minha vida, faz na sua vida, que ecoam pela vida toda. Porém, muitas vezes nos esquecemos de onde Deus nos tirou, de onde Deus nos salvou. Quem é esse Deus que olhou para nós e nos amou? Esquecemos disso na primeira adversidade que se apresenta, no primeiro problema, no primeiro obstáculo. Nos assustamos com a proposta gigantesca do mundo. Eu acho que eu fiquei para trás, eu fiquei na Idade Média. O mundo está moderno demais, eu preciso me atualizar. Você esqueceu que um dia você foi salvo, foi alcançado pela graça do Senhor Jesus? Será que você esqueceu todos estes milagres que Deus operou na tua vida, que transformou a tua vida, e agora que Ele vai te dar, digamos, a coroa, vai te dar o melhor para você desfrutar, você está colocando defeito? Você está criticando as coisas de Deus? Assim. Deus deu a terra. Sim, deu, mas veja, as cidades são fortes. Quem habita lá é cada fortão, lutador de MMA, tem aqui MMA, não é? E a gente vai ter que ir para lá? Ah, não, esse Deus aí acho que errou endereço, acho que é na terra do lado, depois do Jordão, não é aqui, não é por aqui. Será que é assim a nossa vida? Depois de tudo que Deus fez, nos salvando através do sangue de Jesus, trazendo a sua vida das trevas, do vício, da perdição, da depressão, você encontra a alegria da salvação e depois de alguns anos aquilo parece que não tem tanta importância. Não agradecemos mais a Deus por aquilo que Ele fez por nós e continua fazendo. Quem não tem visão de Deus como aqueles 10, causa divisão. O povo ficou assustado. Eles vieram. Como é que é a terra lá? Conta nós. Imagina todas as tribos sentadas e os 12 lá na frente dando relatórios sobre a expedição. 10 falando contra 2. Você vai ouvir quem? Os 10, né? Todos são príncipes, todos são de qualidades, todos escolhidos por suas tribos, clãs, famílias. 10 estão falando, só 2 estão ao contrário? Conhece aquela história, né? O batalhão está em marcha.
Você olha, está todo mundo esquerda, direita, esquerda, direita. Você olha dois ali, direita, esquerda, você fala, esses dois aí não sabem marchar mesmo. Marcha direito. Não, eles dois estão certos, é direita e esquerda, não esquerda e direita. Não é? A nossa tendência é ir pela maioria. Todos estão fazendo isso, vamos junto, vamos lá. Se perder, perde todo mundo. Se errar, erra todo mundo. Eu não vou ficar com esses dois, não. Eles estão esquisitos. Não vamos, não. Teve um filme, anos atrás, chamado O Destino do Poseidon. Lembram disso? Não? Vocês lembram do Titanic, né? Mas do Poseidon ninguém lembra, né? Poseidon é um transatlântico também que ficou de cabeça para baixo. Quando tudo vira de cabeça para baixo, você perde a noção de tempo e espaço, né? Imagine um navio. Então o filme conta a saga de um grupo de sobreviventes que eles precisavam sair pelo lado da hélice, que era o lugar do motor onde que tinha uma abertura no aço do casco daquele navio. Um grupo fala, não, é para lá a direção. E o grupo vai. E de repente eles percebem que, olha, existe uma confusão, uma discussão de quem quer liderar, quem quer opinar e quem quer comandar. E sempre tem um grupo teimoso. Não, é por aqui, vamos por aqui. Teve 2 ou 3 lá da família, que eles vão ser os protagonistas do filme. Nós vamos por lá, deve ser ali a saída. Porque aí eles tinham uma teoria. Eles calcularam o barulho do motor, o desenho. Imagina, tudo ao avesso, ao contrário. Né? A vida requer uma maior observação. E assim foi o filme. Esse pequeno grupo conseguiu se salvar saindo pela hélice e os outros... Já estraguei o filme, ninguém vai mais ver o filme mesmo, os outros se afundaram, né? Foi isso que aconteceu, né? A nossa força é a presença de Deus. A nossa força é a presença de Deus na nossa vida. Pois Deus nunca nos abandona. O Senhor que pediu para Moisés, manda os espias. Vai ver a terra que eu estou preparando para vocês. Deus nunca nos abandona. Mesmo que se o navio da nossa vida vira de cabeça para baixo e causa todo um rebuliço, onde você perde noção de direção, onde você perde os sentidos, estou sem rumo, o Senhor ainda, se você confiar no Senhor, Ele estará presente para te direcionar. Mesmo diante do caos, mesmo dentro do caos, Ele começa a dirigir os seus passos para você ter o escape, a salvação. Por não conhecerem a Deus de fato e de verdade, esses 10 acharam que eram eles que iriam conquistar a terra. E mais ainda, eles começaram a envenenar as tribos todas de Israel, trazendo críticas sobre o rumo da caminhada deles. O que eles conseguiram transmitir para as tribos ou para as famílias? Medo. O medo cria esse pânico geral. Tem gigantes, cidades, vamos voltar para o Egito, chega, assim não dá. Sem esse entendimento, a gente fala a visão de Deus assim, sem entendimento da pessoa de Deus, eles foram tomados por medo. E quando o medo toma conta, a gente começa a ver gigante para tudo quanto é lado. Não é? E nos sentirmos um gafanhoto. Mas eu acho que eles já estavam se sentindo uma pulga ali, né? Então, a gente vai se diminuindo diante do medo, o pânico, o pavor de que, nossa, eu estou caminhando numa situação onde que... Mas você conhece de fato esse Deus que você serve, que você adora? Você acha que existe alguma dificuldade, alguma barreira para Deus? Está aqui. Sabemos que o medo ele é catalisador de sugestões, de opiniões, de impressões. O medo atrai isso. E um sem número de temores a mais. Entra no coração do homem, inclusive de homens príncipes, valorosos, inteligentes, como aqueles que foram espiar a terra. Aí você vai perguntar, e Josué e Caleb não sentiram medo vendo gigantes?
Sim. Os valentes sentem medo. Os valentes também têm as suas apreensões, o seu momento de angústia. Mas a diferença é que estes valentes, eles seguem à frente, mesmo com medo, mesmo com receio, mesmo questionando a si mesmo. Será que eu estou confiando em Deus? Será que Deus está vindo comigo mesmo? Mas ele continua perseverando, caminhando. Ele não desiste, ele não retrocede. Foram 12 e voltaram 12. Não é que foram 12 e voltaram só 2. Não, estão caminhando junto. Sem fé e visão, entendimento de Deus, não podemos alcançar bênçãos que Deus tem para nós. Deus ainda tem muito o que fazer na nossa vida. Não foi simplesmente nos salvar das trevas, do pecado. Deus tem muito mais para fazer em nossas vidas. Como? Nos dando entendimento da sua pessoa, nos enchendo com o seu Santo Espírito, edificando a sua igreja, compartilhando dons. Não é? Não é só a igreja um lugar de palanque, onde um faz um discurso e os outros ouvem, levantam e vão embora. A igreja é o corpo vivo de Cristo. Uns precisam dos outros. Está lá o Miguel com o braço na tipóia, né? Sem um braço deve ter sido complicado esses dias para ele. Tomar banho, para comer, para abrir a geladeira, pegar. Uma igreja é o corpo de Cristo. Sem um braço, sem um dedo, fica tudo transtornado. Eu vivi isso no início do ano. No primeiro dia do ano, a minha esposa quebrou o 5º metatarso do pé esquerdo. Então eu falo para ela que ela começou o ano com o pé esquerdo. Por isso, 5º metatarso é a mesma contusão do Neymar, né? É um osso depois do dedinho. Dedinho do pé, pequenininho. O 5º metatarso, uma coisa que está lá embaixo. Atrapalhou toda a vida, transtornou e modificou a rotina da casa. Porque não podia pôr o pé no chão, tinha que ficar numa cadeira. Depois teve que ficar na muleta, o pé engessado, 2, 3 meses, e leva para fisioterapia, por causa de uma fratura pequena. Não chegou a quebrar, foi uma fratura, uma fissura. O corpo de Cristo é assim, quando tem uma fissura, quando tem um dedinho, transtorna o corpo inteiro. Por isso que é importante a igreja, os homens que são a liga, os príncipes, estarem juntos, coesos, para fortalecer o corpo. Essa é a perspectiva dos 10 e dos 2. Não é? Muitos vão dizer como o primeiro aqui: caramba! É grande demais! Não tem como vencê-los. Sim, eles são grandes demais, não tem como vencê-los. Porém, o outro, desse outro lado, diz: caramba, não tem como errar. Onde você jogar a seta, vai acertar. Ok? Parece, digamos assim, um discurso de otimista, né? De alguém de autoajuda. Não tem como errar. Olha o tamanho do bicho. Só soltar a flecha, que não tem como errar. Qualquer com olho vai acertar. O outro já vai se assustar. Não tem como vencer. Olha o tamanho do bicho. Aí está a disposição vossa. É a mesma situação dos 12. 10 espiaram e trouxeram um porém. Os 12 espiaram, 10 trouxeram um porém. E os outros 2 vieram com entusiasmo. Gente, não tem como errar. É só entrar lá e pegar. Mas não tem giganteria, vai ficar mais fácil ainda. Não tem como falhar. Eu lá em São Paulo, por mais de 20 anos, tinha uma loja de calçados. Então, de chulé, pé, eu entendo muito bem. Né? Depois eu troquei o chulé pela fé, né? Então, para dar uma, né? De pé para fé, né? Para dar uma... E a história que a gente mais gosta de lá de contar é que houve um fabricante de calçados que quis expandir a sua fábrica, o seu empreendimento, pois o produto era bom e vendia bem, e barato. Ele foi na África. Eu vou lá na África, porque na América do Norte a concorrência é forte. A Europa, a qualidade é exigente. Foi na África. Mandou lá o seu gerente de produção, mandou lá o seu
financeiro, para ver custos, e voltaram. Então foram trazer as informações para o dono da fábrica. O primeiro já veio, né, como o primeiro aí, né? Eles são muito grandes, não tem como. Como os 10 voltaram, olha, a terra é de fato poderosa, produtiva, porém, se soubesse os gigantes. O primeiro chegou e falou assim, olha, não vai dar certo não, porque lá na África o costume é outro. Todo mundo anda descalço. Quando descalço? É descalço. É costume dos africanos, eles não vão comprar sapato. Não adianta fazer, não adianta levar para lá, porque é o costume deles. O outro, com olhar empreendedor, falou assim, pronto, está lá, monta a fábrica, vamos produzir, que vamos ficar milionários. Como assim? Mas se eles não têm sapato, eles vão experimentar, vão gostar e vão comprar de nós. É aqui que está o segredo. Eles vão usar o sapato, uma coisa que nunca usaram, vão ver que é macio, não vai machucar os pés, não vai sujar os pés. Aqui, no nosso estudo, vai tomar posse das bênçãos que Deus tem preparado para você. Vai experimentar liderar, vai experimentar edificar a igreja. Vai ver que é muito mais macio, muito mais divertido, no sentido de prazeroso. Aquilo vai te encher de energia, do que ficar como os 10 de longe, olhando. Pois é, saímos do Egito e agora vamos ter que fazer uma rotunda aqui e voltar lá para o Cairo, lá para o Mar Vermelho, vamos ver o que vai acontecer. Será que é isso? Será que é esse o nosso medo? Ou nós estamos na fé? Aqui nós temos uma frase. Na crise, crie. Aqui não apareceu, mas no meu slide, esse S da crise está com outra cor. Querendo dizer o seguinte, olha, na crise, ótimo, crise não é sinal de desastre, de caos, de derrota. Crise é sinal de oportunidade para crescer, desenvolver, amadurecer e fincar raízes. Agora, muitas vezes, para nos envolvermos no projeto de Deus, a nossa reputação entra em jogo. A nossa vida entra em jogo. Corre risco. Estes homens, eles se importaram muito mais no que os outros iriam dizer. Não é? Será que a gente esconde que lá só tem gigante? Será que a gente diz para as famílias, para as tribos, que lá as cidades são fortificadas? E se chegar lá o pessoal, ei, vocês não falaram que era assim, e agora? E eles tiverem medo de saírem tudo correndo e desistirem. Esses 10 fizeram esse discurso de, bom, porém, preocupados com a reputação deles e do que vão dizer de mim. Você, um homem tão sério, valoroso, um empreendedor, um homem bem-sucedido na vida, entrou nisso. Vai fazer assim? Não é? Eles buscavam mais agradar as pessoas, como tem esse ditado aqui, enquanto a caravana passa, os cães ladram. Tem gente que está mais preocupado com os cães que estão rangindo e latindo do que com o que se passa no alvo ou no percurso. Esta aqui seria a frase que eles estariam em mente. Eu vou contar para eles o que vai acontecer de fato. Porque quando acontecer mesmo, eu vou ser notório, eu vou ganhar crédito do meu povo, porque eu já dei o discurso antecipado. Eu sabia que isso ia acontecer, era assim mesmo. Fazer desse jeito, ia dar nisso que ia dar. Vocês foram com muita sede ao pote. Então eles fazem esta crítica, eles fazem esta... como chama? Esse pessimismo todo, para exatamente não serem desacreditados. Muito pelo contrário, não perder a autoridade, a reputação. Porque na primeira batalha, se eles perdem, o grupo, o povo iria dizer, os 10 lá tinham razão, falaram que tinha gigantes mesmo, que a gente não poderia se envolver com eles, olha lá.
Perdemos, está vendo? E eles queriam com isso antecipar uma glória para eles. Estão preocupados com a reputação deles, não com a reputação de Deus, não com a obra de Deus. Eles estão preocupados com eles. Para fazer a obra de Deus, a gente se arrisca, em todos os sentidos. O que está em jogo é o nome do Senhor, e não o nosso. Não é? Quantas vezes perguntaram para o profeta Elias, né? Onde está o vosso Deus? Onde está o Deus que vocês pregam? Então, quando as coisas apertarem, quando o medo aparecer e se apresentar, nós temos que honrar o nome de Deus, porque as pessoas estão... Aí é o contrário, e o povo de lá, os inimigos estão a observar. Cadê o Deus deles? Será que vai operar como operou lá no Egito? Cadê o Deus dessa gente? Tiago 1,17 diz que todo dom perfeito, toda boa obra vem do alto. Se Deus está dando essa terra, está dado. Não é o braço destes homens, não é o merecer deste povo que eles iriam conquistar a terra. Mas, muito pelo contrário, é um dom de Deus. Deus deu, está dado, é isso aí. Parte do nosso desânimo na vida advém de nossa visão errada sobre a pessoa de Deus. Quantas vezes ficamos frustrados, decepcionados, acanhados, retraídos, com medo, porque nós não temos uma visão, uma compreensão da pessoa, de quem é esse Deus que nós servimos. Nós só parece que estamos só trocando a placa da frente do prédio. Será que é uma igreja católica? Será que é uma igreja presbiteriana? Será que é anglicana? Que tipo de igreja? Só troca a placa? Não. Aqui não é uma igreja institucional, mas é o corpo de Cristo. Aqui que faz toda a diferença. O que atrapalhou esses homens foi este conectivo adversativo. A terra era boa, mas, porém, contudo, entretanto, todavia. Muitas vezes Deus está dando uma bênção na nossa vida, um projeto para a nossa vida, e a gente fica, pois é, porém, né? Todavia, mas... Isso revela medo, revela um pouco de incredulidade em toda a situação. No capítulo 30, números 13 e 30, já lemos o capítulo 14, para terminarmos a nossa apresentação. Números 14. Então toda a congregação levantou sua voz e o povo chorou a noite toda. E todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés, contra Arão, que nem foram para a expedição. Eles que receberam toda a carga de crítica. Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido nesse deserto, não é? Pois bem, e aqui vai a argumentação e murmuração. Esse texto só revela o seguinte: nós, como homens, príncipes selecionados, recebemos um voto de consideração, recebemos um voto de confiança da igreja, da família, do trabalho. Nós recebemos esta autoridade. Isso quer dizer que a nossa ação, decisão, vai afetá-los, porque eles estão esperando isso de nós. Uma igreja fraca é uma igreja que tem poucos homens. Lá no Brasil, olhando assim, de modo geral, são igrejas femininas, femininizadas. Só tem mulheres, senhoras, poucos homens. E os que tem ficam na recepção, quase com o pé na rua. Sabe quando Ló estava com um pé na cidade e um pé fora no mundo? Fica ali. Sem aquele envolvimento de liderança, de imposição, de rumo. Estes homens, os 10, voltaram, foram
eleitos pelas suas tribos, por suas famílias, todos esperavam alguma coisa deles. Toda a igreja, toda a família espera uma postura de homem, não é? Visão de Deus das coisas, de nós. Se nós fraquejamos no entendimento de quem é essa pessoa de Deus que nós cultuamos e que se revela nas Escrituras, as pessoas vão cair em murmuração, em desespero, em aflição, vão querer voltar para o passado. Vamos voltar para o Egito então, fazer o quê? Não dá certo, não deu. Chegamos até aqui, valeu. Foi boa tentativa. Vida cristã não é uma tentativa. Não é uma estação, uma fase que vai passar, se deu certo, ok. Não é uma paixão de verão, né? Como dizem. Então, mesmo que você se sente com uma baixa estima, mesmo que você se sente sem condições de forças para enfrentar o inimigo, espera um pouquinho. Deus não está chamando os capacitados, Ele está capacitando aqueles que Ele chamou. Enfrente as oposições, enfrente as dificuldades, siga em frente. Aqui já falamos, podemos caminhar um pouco mais, já falamos também. Ousadia afasta por muitas vezes a covardia. O que falta para os homens é esta ousadia, é essa postura de se apresentar diante das adversidades. E eu quero encerrar com Tito 2, versos 7 e 8. Tudo seja você mesmo um exemplo. Aquele povo esperava deles um exemplo. Fazendo boas obras, em seu ensino, mostre integridade, seriedade, use linguagem sadia. O modo como aqueles homens fizeram o relatório foi um terror, assustou as pessoas. Olha, a terra é boa, mas veja, olha, tem gigantes, tem isso, tem cidades. O modo como fala, você pode destruir pessoas, famílias, desanimar, afugentar. Temos que ter uma linguagem sadia. Não é? A palavra a seu tempo, temperada. Não é? Contra a qual nada se pode dizer, para que aqueles que se lhe opõem fiquem depois envergonhados por não terem nada de mal a dizer a vosso respeito. Aqueles 10 estavam preocupados com o que vão dizer de mim. Josué e Caleb estavam preocupados com o que vão dizer de Deus. Portanto, vamos à frente. Postura. Temos que servir como exemplo. Né? Quer ensinar? Dê o exemplo. Quer aprender? Siga o exemplo. É isso. Homens, nós somos exemplo. Queira você o considere ou não, queira você ache ou não, pense ou não, a igreja, a família, o trabalho, todos estão te observando. Todos querem ver a sua reação diante das circunstâncias da vida. Amém? Era o que eu queria dividir com os irmãos. Vamos orar? Podemos orar? Obrigado, Senhor, por nos dar esta palavra de encorajamento, de fortalecimento e principalmente de um despertar para nos aproximarmos mais de Ti, pois assim estaremos mais próximos do Teu ideal e daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, que é o melhor. Melhor na família, no trabalho, na igreja. Sabemos que o Senhor tem abençoado, o Senhor tem nos dado todos os recursos necessários para vencermos gigantes e não queremos ficar desanimados e nem enfraquecidos, mas queremos crescer em espiritualidade para vencer os obstáculos. Nos dê sabedoria, nos dê temor e não medo, Senhor. Fortaleça a fé de cada um aqui. No nome santo do Senhor Jesus que nós oramos. Amém.